E aí, vamos falar sobre uma coisa. Sabe quando a gente escuta por aí termos como terceiro setor ou economia solidária e na nossa cabeça parece que é tudo a mesma coisa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesses mundos econômicos que existem bem aqui ao nosso redor. E olha, isso não é só um conceito bonito, não, viu? São forças de verdade que geram empregos, transformam comunidades inteiras e que funcionam com regras bem diferentes daquelas do mercado tradicional ou do governo. Então fica a pergunta: é tudo a mesma coisa? A resposta curta e grossa é não. Nem de longe. Cada um desses termos é, na verdade, como um retrato de uma cultura, de uma história diferente. Para a gente entender de verdade o que cada um significa, a gente vai precisar fazer uma pequena viagem para ver de onde cada ideia veio. Vamos embarcar nessa? O nosso roteiro de viagem é bem simples. Primeiro, vamos entender o que todos esses conceitos têm em comum. Depois, a gente faz umas paradas estratégicas, uma na América do Norte, outra na Europa e, por fim, uma aqui na América Latina, para sacar as particularidades de cada lugar. No final, a gente junta todas as peças e entende por que saber essa diferença toda realmente importa. Ok, o que une todos esses conceitos? É a ideia de que existe um terceiro espaço. Pensa assim, ó. De um lado, a gente tem o Estado, o governo, com suas leis e tudo mais. Do outro, o mercado, que é totalmente focado no lucro. Mas e no meio? No meio disso tudo tem um campo gigantesco de ação. E é exatamente sobre ele que a gente vai falar. E aqui vai um ponto super importante. A gente não está falando só de caridade ou de trabalho voluntário, não. Esse é um motor econômico para valer, que gera empregos, que gera riqueza. A grande virada de chave é que o objetivo final aqui não é o lucro a qualquer custo. É o bem-estar da comunidade. É uma causa maior. Nossa primeira parada nessa viagem, América do Norte. Foi lá que nasceu o conceito que talvez seja o mais famoso no mundo todo, o tal do terceiro setor. A raiz dessa ideia está muito, mas muito ligada a uma tradição de filantropia e de organizações voluntárias. A lógica norte-americana é bem prática, bem direta ao ponto. O terceiro setor existe para tapar buraco. É simples assim. Se o mercado não vê lucro em alguma coisa e o governo não consegue chegar em todo lugar, quem é que resolve a parada? As organizações sem fins lucrativos. Elas entram em campo como um complemento, uma peça essencial para a sociedade funcionar. E para organizar a conversa, alguns pesquisadores criaram uma espécie de checklist. Para ser considerada parte do terceiro setor, uma organização precisa preencher uns requisitos. Tem que ser formalizada, separada do governo, ter autonomia, não pode distribuir lucro para os donos e tem que ter alguma forma de voluntariado. É uma definição bem certinha, bem organizada, mas que acaba deixando um monte de coisa importante de fora. E é aqui que a gente vê o problema dessa visão. Essa definição tão formal, tão no papel, acaba ignorando um oceano de iniciativas que acontecem nas comunidades de forma mais informal. Pensa na América Latina. A maior parte da mobilização social acontece em redes de vizinhança, em grupos que nem CNPJ têm. O modelo do terceiro setor com essa régua só consegue enxergar a pontinha desse iceberg imenso. Agora vamos cruzar o oceano e aterrissar na Europa, porque lá a história é completamente diferente. A origem do que a gente vai ver aqui não é sobre tapar os buracos do mercado. Não, é sobre luta, sobre resistência, sobre criar alternativas de verdade. É uma história que vem lá dos movimentos de trabalhadores e de uma relação bem mais complexa com o Estado. Bom, a economia social nasceu lá no século XIX, com cooperativas e associações de trabalhadores que queriam de fato criar uma alternativa ao capitalismo. Só que com o tempo, muitas delas viraram empresas enormes, cheias de gerentes, de burocracia, e acabaram perdendo aquela pegada original, sabe? E é aí que surge a economia solidária, como um movimento para resgatar aquela ideia inicial de democracia e de poder na mão das pessoas. Hoje em dia, a diferença é gritante. Economia social na Europa pode ser um banco cooperativo gigantesco, que no dia a dia funciona quase como qualquer outro banco. Já a economia solidária, essa está no comércio justo, nas hortas comunitárias, nos grupos de consumo consciente, é um movimento que quer de fato reinventar a economia a partir da base. O que move a economia solidária, então? Não é o lucro, é resolver um problema real da comunidade. E para fazer isso, ela mistura tudo. Ela vende produtos, pode receber apoio do governo, conta com a força de voluntários. O objetivo é sempre fortalecer a comunidade e criar as próprias regras, de baixo para cima. E chegamos à nossa última parada, a América Latina. Aqui, o conceito principal não veio de teorias de livro, nem de grandes movimentos políticos. Ele nasceu da necessidade do dia a dia, da criatividade das comunidades para sobreviver e para florescer, muitas vezes em cenários bem difíceis.
A economia popular é, na sua essência, a economia que nasce dos laços da comunidade. Sabe aquela rede de ajuda entre vizinhos? A troca de favores, os conhecimentos que passam de geração em geração? A economia popular pega essa solidariedade do cotidiano e transforma em atividade econômica baseada na confiança e na reciprocidade. Um exemplo perfeito disso, que todo mundo conhece, é o mutirão. É a comunidade inteira se juntando, usando os próprios recursos, o próprio conhecimento, para construir algo que vai ser bom para todo mundo. Pode ser uma casa, uma horta coletiva, um centro cultural. Essa é a lógica da economia popular em ação: auto-organização e trabalho coletivo. E aqui é muito importante a gente fazer uma distinção. Economia popular não é a mesma coisa que economia informal. Enquanto o mercado informal muitas vezes é uma luta de cada um por si, uma cópia mais precária da lógica do mercado, a economia popular tem uma base coletiva. Ela está enraizada na cultura, nas relações da comunidade. A lógica é de cooperação e não de competição individual para sobreviver. Certo. Depois dessa viagem toda, a gente pode se perguntar, tá, mas por que esses nomes todos importam tanto? Bom, eles importam porque não são só etiquetas. Cada um deles representa um projeto de sociedade diferente, uma visão de como a gente pode viver e trabalhar de um jeito melhor. Se a gente olhar para esse resumo, fica tudo mais claro, né? O terceiro setor norte-americano complementa o sistema. A economia social europeia, com o tempo, se integrou a ele. Já a economia solidária quer ser uma alternativa. E a economia popular aqui na América Latina, ela brota direto da vida em comunidade. São 4 visões, 4 mundos diferentes. A verdade é que o termo terceiro setor se espalhou pelo mundo todo, muito por causa da influência norte-americana e porque é um conceito, claro, fácil de definir. Mas, como a gente viu, se a gente olhar só para ele, a gente perde toda a riqueza e a diversidade das experiências incríveis que existem na Europa e principalmente aqui na América Latina. No fim das contas, talvez a melhor forma de enxergar tudo isso seja com as lentes da economia plural. Essa ideia nos lembra que a economia não é só o mercado. A gente também cria riqueza quando o Estado redistribui recursos e, principalmente, quando as comunidades se ajudam com base na confiança e na reciprocidade. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando: se a nossa economia é muito, mas muito mais do que só o mercado, que tipo de valor, de riqueza, de solidariedade que já existe aí na nossa rua, no nosso bairro, a gente está deixando de enxergar? Fica aí a reflexão.